Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Ivânio por aqui, o seu professor de gamificação online e offline. E aqui nesse podcast do Game Educar, é o espaço da comunidade Game Educar, onde a gente partilha com você no programa rápido, mas assertivo sobre gamificação na educação. E hoje tem convidada, uma professora experiente, que trabalha no Fundamental 2. Fica ligado que ela vai mostrar para você como é que você usa uma ferramenta, vou chamar, não uma coisa, que você usa provavelmente todo dia e você não usa para educar e ela virou o jogo, tá virando o jogo e vai dar várias dicas de como que você usa essa... Vou entregar um pouquinho do jogo aqui para você, essa rede social para a educação e mais ainda, com gamificação. Então não sai daí, eu volto já depois da vinheta da nossa programação semanal para conversar com a especialista em Instagame, ó. Tô falando demais. Vamos ver a vinheta e eu volto já. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar suas aulas? Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast, tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, se você quer uma aula, que eu estou chamando agora assim, de magnética, onde os seus alunos dão atenção para você, se envolvem contigo, professor, professora, e se eles se engajam, não importa o conteúdo, tá? Eu acredito, e por isso que eu tô aqui, por isso que eu trago os convidados que eu trago, as convidadas que eu trago, a gente acredita que a gamificação pode sim transformar a educação, contribuir para uma educação melhor. Não só ela, as coisas que você já sabe têm todo valor, mas pensa, considera, começa a usar a gamificação nas suas aulas. E vamos acolher a nossa convidada de hoje, porque a gente vai falar com ela sobre a experiência dela de gamificação na escola. Então, se você é professor de escola, fica ligado nas dicas, acolham a nossa queridíssima Rose Custódio. Tudo bem, Rose? Bem-vinda ao Game Educar Podcast. Tudo bem, Ivânio. Muito obrigada pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito bem, muito bem. Ó, você tem que acompanhar também a Rose no Instagram, né, Rose? Você, para te achar, você tem um Instagram muito legal, né? Diz aí o teu arroba para a galera te achar depois no Instagram. Isso, é @professores gamificados. Maneiríssimo, @professores gamificados. Procura lá, segue e vai lá e dá um oi. Ó, eu vim por causa que eu vi o teu podcast lá no Game Educar. E aí você vai poder, inclusive, trocar mais figurinhas sobre o que nós vamos começar a contar agora. Isso, show? Vai ser um prazer, um enorme prazer. Bacana, show. Rose, você trabalha com Fundamental 2, que você me contou, 8º e 9º anos, né? A finaleira ali do Fundamental, aquela transição para o ensino médio, a galera tá com hormônios à flor da pele. Me conta uma coisa, por que tu gamifica com essa meninada, esses adolescentes pré-jovens, alguns até já meio jovens, já, né? Por que você gamifica as tuas aulas? Quais os benefícios, especificamente, que você vê em relação a outras metodologias quando você está entrando para dentro da sala de aula, levando aulas gamificadas para eles? Olha, Ivânio, a história começa há um bom tempo atrás. Né? Eu já tenho estou completando no próximo ano já 30 anos, né, de sala de aula. Então, aconteceu assim, mais ou menos por volta de 2009, né? Agora a gente está em 2021, 2008, 2009...
eu já estava um pouco, cansada da minha metodologia, aquela questão dos livros, lousa, caderno. Então, eu queria fazer alguma coisa diferente, porque eu estava cansada, eu imaginava que talvez eles também pudessem estar, ou alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade, quando eu comecei com a aprendizagem mediada por jogos, né? Eu nem sabia essa história de esse conceito, vamos dizer assim, de gamificação, desse processo de gamificação, eu não conhecia. Então, eu comecei a levar coisas simples, né? Então, o que eu fiz? Eu levei um joguinho, que é assim, ele é baseado no bingo, só que nós chamamos de jogo das operações, mas nós usamos a cartelinha pela facilidade e tal. Sim. Então, como os alunos, na época chamava-se de quinta série, né, o nosso atual 6º ano, né, nós, assim, alguns alunos chegavam com muita dificuldade, mesmo de tabuada, né, de operações básicas, adição, coisinha básica. Então, aí eu comecei a pensar, e se a gente jogasse um pouquinho, né? Deixasse um pouquinho a aula diferente e tal. Então, aí nós pegávamos, né? Essa cartelinha do bingo, e aí eu eu pegava os numerozinhos de 1 a 75, e conforme eu ia sorteando, eu fazia a operação. 5 vezes 2, 3 vezes 5, aí tem quem fizesse linha, e colocávamos as regras, né? Principalmente as regras para participar, o que tinha que acontecer durante, tudo a regra, tudo certinho, tudo combinado, certinho, né? E nós tínhamos um dia na semana que era para isso. Então, aí o que eu comecei a perceber? Que eles ficavam mais animados, que eles esperavam por aquilo, e às vezes acontecia o seguinte: olha, nós temos uma pauta a cumprir, nós precisamos cumprir essa pauta, para que a gente possa, tipo, tal dia, jogar. Então, eu comecei a ver que isso estava me favorecendo, né? Me favorecia muito isso. E aí eu comecei a gostar, e fora que, sem contar que, surtia efeito, porque eles treinavam a concentração, tinha que concentrar, tinha que isso, tinha que ficar quieto, tinha aquilo outro. Então, eu comecei a ver que era um efeito positivo, né? Até nas aulas depois tradicionais, porque eu sou da seguinte opinião: a sala de aula não é um grande jogo, né? Você não joga todos os dias, você não joga todas as aulas, não é assim que funciona. Eu acredito que, né, principalmente no ensino da matemática, que eu sou professora de matemática, você tem que sentar ali, se dedicar e fazer exercício, fazer e refazer várias vezes. Mas eu percebi que nessa prática tradicional que você tem, ele também surtiu um efeito positivo. Porque para o aluno, Ivânio, não precisa ser muita coisa para ser uma aula diferente. Então, às vezes, ele descer no pátio, sentar na mesa da merenda para fazer lição é uma aula diferente. Então, às vezes, o que o professor acha que precisa ter uma coisa muito grande, muito diferente, muito complexa, muito isso. Não precisa ser complexo, precisa ser simples. Mesmo no caso das regras, 10 regras, não, coloque 2, mas que sejam cumpridas. Entendeu? Show. Sabe que tem uma frase do Che Guevara que diz que quando o extraordinário se torna cotidiano, é a revolução, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Os professores falam muito isso para mim: Ivânio, mas é que é muito difícil pensar um jogo. Gente, começa com o básico, começa com o simples, já vai impactar. Você vai pegando o jeito. Então, foi assim. E aí, aí eu comecei a ver que dava certo. Olha, eu já usei esse jogo das operações, você não tem noção, como moeda de troca. Eu tive uma sala que não... Porque assim, não fazer tarefa, 100% dos alunos fazem tarefa de casa? Não, faz, sempre acontece uma coisa. Mas eu tinha uma sala que quase 100% não fazia tarefa de casa, então isso não é normal. Não faziam mesmo, não é normal. Não é normal. Então, o que eu fiz? Eu estabeleci um dia, e para ele ganhar, entre aspas, a cartelinha dele para o jogo, ele teria que ter feito a tarefa. Trazer a tarefa pronta. Show. Se ele não fez a tarefa, não tem problema nenhum. Eu vou jogar com os alunos que fizeram a tarefa e ele vai fazer a tarefa durante o nosso jogo, porque ele não vai deixar de fazer a tarefa dele. Claro. Fiz isso 2 vezes e caiu, você não tem noção. Aí começou a ficar o normal, porque sempre alguém tem um compromisso, tem um problema, acontece alguma coisa. Reduziu muito, porque da primeira vez que eu fiz, eles não acreditaram que eu ia fazer novamente, porque o aluno paga para ver, você sabe disso, né? Ele paga para ver, só que aí ele cai do cavalo. Está testando o professor toda hora, é que nem filho em casa do pai e da mãe. Por isso que eu falo, é bom assim, tenha poucas regras e cumpra.
Não se muda a regra no meio do jogo. Se você precisa de alguma adaptação, espera terminar aquele e aí melhora o outro. Sempre está melhorando, mas nunca muda, porque parece que você não tem palavra. Né? Sabe, Rose, uma prof outro dia comentou algo muito similar ao que você está contando aqui, e eu acho que essa é, e os profs que estão nos ouvindo aqui e vendo, por favor, entendam isso e entendam a sutileza e o cuidado disso que a Rose acabou de contar, porque a prof também viveu isso. Rose, ela disse, Vânio, eu não tenho problema de indisciplina na minha sala. Tem 1 ou 2 alunos que, né, um pouco mais complicados e tal, e eu entendo, venho dialogando. Só que quando eu comecei a utilizar jogo educativo, gamificação em sala de aula, esses alunos entraram, vou chamar assim, vou exagerar, né? Entraram nos trilhos, junto com a turma, no fluxo de aprendizagem novo. Mas eu não fiz o jogo e a gamificação para que eles se concentrassem mais, para que eles estudassem mais. Eu fiz para dinamizar a minha aula, para tornar uma aula mais interessante e tal. E ela disse, e me surpreende o quanto a gamificação contribui, eu diria assim, ó, indiretamente, né? Acessório total para disciplina em sala de aula. Então, quer dizer, o professor, você já descobriu isso, né, Rose? O professor não precisa pedir silêncio, não precisa pedir participação, não precisa pedir engajamento. A gamificação te dá isso de brinde, de lambuja, desde que você consiga minimamente coordenar essa aula e fazer esse movimento. E ela dizia assim para mim, Rose, Ivânio, quando eles não estão fazendo o que a gente está combinando, não estão estudando o que está combinado, não estão cumprindo as tarefas, eu digo, ó, não vai ter jogo semana que vem. E aí, a turma vai pro prumo. Interessante, veja, ela não precisa gritar, ela não precisa prometer mandar alguém embora da sala de aula. De um jeito amoroso, aquilo que eles querem tá no jogo, né? Literalmente no jogo. Assim, olha, eu posso tirar e botar como eu quiser. O professor tem esse poder de coordenar o ambiente educativo e faz isso de forma salutar, porque quando o aluno vem para a aula com o tema de casa feito, ele teve um momento em casa de fixação do conteúdo. Se ele veio ali e faz na aula, ele vai aprender na aula. Eu acho isso genial e é um efeito colateral que não estava no meu radar também até pouco tempo atrás, como você está dizendo, Rose. Bem assim mesmo, bem assim. É isso. Rose, ó, antes de você comentar, pode comentar à vontade. Só vou largar uma segunda questão para você, que eu acho que é bem interessante, que os profs sempre me perguntam. Ivânio, eu não jogo videogame, eu não sei jogar na internet. Esse negócio de gamificação, Rose, não é só para aluno viciado em videogame? Os outros que não são viciados em videogame e jogam online também curtem gamificação em sala de aula? Deixa eu te falar um negócio, eu não jogo nada. Os alunos pensam que, como eu faço o jogo das operações, e o jogo das operações... Joga bingo o dia inteiro. Isso, eles pensam que eu sou bingueira e eu não gosto de jogar. Eu gosto de aplicar o jogo, estudar os efeitos. Eu não gosto de jogar. Eu não gosto de jogar videogame. Eu gosto de gamificar. Então, né, você ser jogador é uma coisa, você ser um professor que realiza o processo de gamificação é outra coisa completamente diferente. Não precisa necessariamente. E quanto à questão dos alunos, o que acontece é o seguinte, de toda essa minha prática, como eu disse, eu fui inserindo aos poucos, eu fui conhecer de fato o conceito gamificação durante o meu mestrado, em 2017. Aí, você não acredita, eu descobri que o que eu fazia era gamificação. Claro. Até então eu não sabia, porque eu comecei assim, muito simples, lá em 2007, 2008, né, por aí. E aí eu fui melhorando as regras, melhorando o jogo, acrescentando outros, mas que eu comecei, assim, de fato, a ter, inclusive, um calendário, a ter um compromisso de jogo com os meus alunos, já foi mais a partir de 2015, 2016, aí no mestrado que eu tive o conhecimento, o estudo, que aí a minha dissertação foi direcionada nesse sentido da gamificação, aí que eu pude me aperfeiçoar um pouco mais e entender um pouquinho melhor, e sempre assim, eu sempre estudei muito essa parte, então todas as atividades que eu fazia, eu fotografava, e na época eu criei um diário no Facebook, na época a gente usava mais Facebook, o diário Diário de uma professora de matemática, depois eu virei para professores gamificados, mas lá tudo o que eu fazia, as atividades que eu fazia, eu relatava e colocava foto, para que os professores pudessem
acompanhar. Então, eu ficava observando o comportamento. Então, o que acontece quando você faz, né, você utiliza os jogos, né, você faz a aprendizagem mediada por jogos. Principalmente, assim, falando especificamente na minha área de matemática. O aluno vem com preconceito, ele acha que ele não sabe, porque o pai dele não sabe, porque a mãe dele não sabia, porque é difícil, porque o amigo disse que não dá, porque o amigo disse que equação de segundo grau ninguém vai aprender. Ele vem com aquele preconceito. Ele está cheio de problemas em casa. Ele, às vezes, vem com fome, às vezes ele vem com medo, ele vem com tudo isso, ele carrega tudo isso para dentro da sala de aula. Eu não posso resolver os problemas pessoais dele, mas eu posso fazer daqueles 45 minutos uma aula diferente para ele. Então, quando você coloca a questão da gamificação, dos jogos, das atividades diversificadas de uma forma geral, daqui a pouco eu quero citar uma para você, quando nada deu certo, quando nem jogo deu certo, o que foi que eu fiz? Entendeu? Então, na hora que você coloca isso, você descaracteriza o ambiente de aprendizagem, parece que por aquele instantinho ele esquece que ele está dentro de uma escola, ele esquece que aquilo é uma aula de matemática, ele esquece um pouquinho, pelo menos, dos problemas dele, então ele fica livre, ele fica aberto. Então, durante os jogos, as competições individual, equipe, você consegue perceber características do aluno, né? Você consegue perceber algumas coisas, você consegue chegar, você cria uma reciprocidade, porque é uma coisa que ele gosta muito, jogar, você sabe que está na história, está na história da humanidade, o jogo, todo mundo gosta. Sim. Isso, eu já fiz isso com adultos, já percebi isso com adultos, eu já cheguei para dar né, participar de uma palestra para adultos já, falando de jogos, e eu fui jogar com ele, adultos, se anima. Todo mundo não tem idade, né? Eu também acho. Não tem idade, todo mundo se anima com isso. E se tiver um prêmiozinho, então... Daí já era. Nossa, na escola o prêmio, velho, era um visto no caderno, que depois juntava os vistos e virava uma nota. Parecia que eles estavam ganhando um carro. Você não tem noção do que era aquilo. Era um visto que, às vezes, o aluno, se ele fosse nota 10, aquele visto não ia nem fazer diferença. Não ia valer nada para ele, olha que doido. Exatamente. Então, o que eu aposto em mais do que você está ensinando, ele está desenvolvendo uma habilidade, eu aposto no comportamento dele, eu aposto na abertura dele ficar mais aberto para a aprendizagem mesmo nas aulas tradicionais, que às vezes, muitas vezes, quando eu vou conversar, né, principalmente nas formações de professores de gamificação, mas que habilidade você está contemplando aqui? Mas você consegue avaliar? Eu falo, professor, avalie na prova. Deixa a criança, vamos nos divertir, é importante que ele sorria com a sua matéria, que ele tenha lembranças e recordações boas, quando ele lembra da sua aula, quando ele lembra da sua matéria, ele tem um sorriso, ele tem uma coisa engraçada, porque sempre acontecem coisas engraçadas durante os jogos, sempre alguém apronta alguma coisa, sempre acontece isso, aquilo, então deixa para você avaliar na prova, não fica preocupado com tudo isso, com a habilidade, com a avaliação, eu estou avaliando, não, descomplica. Olha de uma forma simples. Show, entendeu? Show isso. Então, é assim que eu vejo. Estou falando para você como eu vejo, assim claro. Que eu vejo. E aí, eu vou te dizer, teve um ano... segura, porque isso aqui vai ser a última. Quando você fala, eu estou aqui. Eu notei que quando tudo está errado... Então, assim, se você está ouvindo o podcast... Se você está vendo aqui, aguenta aí. Ela só vai falar no final, não vai ser agora. Tá bom. Eu não vou deixar, é que nem novela da Globo aqui, né? Quando a coisa fica boa, eu corto e jogo lá cenas dos próximos capítulos já. Rose, e eu fiquei curioso, porque eu não sei o que é, tá? Só que eu peguei o lance que vai ser coisa poderosa e valiosa pra gente. Eu acho que, veja, Rose, eu fico vendo você falar com essa animação, assim, parece que você vai saltar para fora aqui do meu computador. Por quê, né? Porque você já entendeu. Entenda uma coisa, profs, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. A Rose não é maluca. A Rose é uma profissional de 30 anos de escola, né, que já passou, com certeza, por todo tipo. Vocês viram já a leitura que ela faz dos alunos, das alunas, da questão social imbricada no... social e política imbricada dentro do pedagógico da escola. A Rose não está aqui a passeio, né? Ela não foi convidada... aleatoriamente, né? A gente conversou primeiro, eu convidei bastante gente que eu não conheço,
Mas eu fui conversando, qual é que é o teu tema, sobre o que você trabalha e tal, para chegar aqui no podcast. E quando você vem com essa euforia, que eu também sou assim, Rosa, tá? Eu tô aqui me segurando porque você já dá conta do recado hoje. O pessoal diz, Ivânio, como é que você fala assim com tanto entusiasmo? Porque eu acredito nisso. Eu vivo isso, eu dei muita formação de professores já. Rosa, sabe o que acontecia comigo, Rosa? Eu dava um tema, eu elaborava, eu pensava aquele tema, eu buscava bibliografia, e aí eu fazia a formação. Quando dava pausa para o café, se liga no lance. Em vez das profs virem falar comigo sobre o tema pedagógico, né? Que eu estava falando, a teoria da prática e tal, o professor Ivânio trazia com a caneta e com o caderninho, me diz como é que você fez aquele joguinho, me diz o passo a passo mesmo que tu fez ali com a gente, aquela dinâmica de grupo que tu fez. Eu levei anos, Rose, para entender que o meu valor não estava necessariamente no conteúdo que eu conseguia compartilhar, e sim na minha metodologia, no meu jeito de dar aula. É isso, você é um professor de matemática, a BNCC vai dizer de ponta a ponta o que você tem que fazer dentro da sala de aula do ponto de vista do conteúdo. Agora, como é que você entrega isso? Aí, professor, não esqueçam disso, professores e professoras. Vocês têm liberdade de cátedra. Isso é um princípio da educação. E você pode entregar do jeito que você quiser, inclusive mal entregado. Sabe? E ninguém pode dizer, mas por que você só dá aula expositiva? E ele pode dizer na tua cara, porque eu quero assim. Porque é a minha liberdade de cátedra. E eu gosto de fazer assim. É horrível os alunos, eu não tenho dúvida. Agora, tem liberdade de cátedra. E os professores bons, as professoras boas, elas começam a olhar para isso e olha, os meus alunos não estão curtindo isso que eu estou fazendo. E essa é uma capacidade de autoavaliação, de humildade, de autoavaliação, de autoconhecimento. E olha, eu preciso buscar outras coisas. Vocês, professores e professoras, que devem estar pensando assim, minhas aulas também têm travas, têm dificuldades. Pô, se inspira na Rose, você não quer se inspirar em mim, né? Se inspira na Rose, olha, ela começou com um bingo da matemática, depois ela foi indo para outras coisas. Ela não começou com um RPG que tinha 500 personagens, 300 dados para jogar em cima da mesa, um tabuleiro que tem que mandar imprimir na gráfica, tem 3x3. Não! Começou com um bingo, que nem era um bingo da matemática, ela que calculava na hora e mandava fazer. Pegava o número 10, considerava e pensava, agora, que conta que eu vou ter que fazer? 2 vezes 5. Aí quem tinha o número 10, tinha que marcar o número 10, porque na cartela da batalha, não era assim? Exatamente, é isso mesmo. É um bingo que ela começou a usar na aula. Então, assim, gente, não precisa ser jogador, não precisa ser gamer, não precisa nem usar a internet. O bingo da matemática que a Rose fez, termina a luz na escola, ela continua jogando bingo com os alunos, se for Olha, e a gente já teve época de vacas magras, que a gente chegou até a fazer cartelinha na mão. Na mão, faltou cartela. Show. Então, ó, pega essa sacada, gamificar não é difícil, só que você precisa começar. Comece. E ó, hoje, né, Rose, quantos livros tem? Eu mesmo distribuo para a galera quando me pede uma lista com 32 livros sobre gamificação de jogos educativos, cooperativos, competitivos, para que a galera pegue e tem que ir lá e comprar ou baixar alguns são em PDF. Então, assim, ó, fica a dica de hoje que é comece devagar, comece com responsabilidade. Eu digo sempre, Rose, peça ajuda para mim, peça ajuda para a Rose. Ó, eu vou fazer o bingo, me conta como é que fez. Ela grava um áudio para você de 2 minutos, você está pronto para fazer. É simples assim. Eu tenho o material pronto. Pronto, show de bola. Agora a revelação do Game do Cara Podcast. Bom, Rose, imagina a cena, então. Eu vou construir uma cena que eu imagino que é que você ia trazer para a gente. O professor tentou mudar a aula, fez dinâmica de grupo, fez pedagogia de projeto, fez sala de aula invertida, sala de aula de ponta cabeça, ligou o ar-condicionado, desligou o ar-condicionado, mandou abrir a janela, sei lá, botou 1000 gamificações, 1000 jogos e não deu. E aí, quando tudo dá errado, então, o que tu fez? Deixa eu te contar isso. 2016, sexto ano, né? Nada dava certo, né? Os professores, os meus colegas aqui que já trabalharam com sexto ano, sabem que não é fácil. É uma transição ali do fundamental, né? Não é brincadeira, o professor é heróico. Então, assim, minha experiência maior com o 8º e 9º, mas esse ano, né, eu tinha duas salas de sexto ano, se eu não me engano. E é assim, de todos os jogos que eu já apliquei, que eu já utilizei, né, o mais popular é o jogo das operações. Né? Inclusive, tinha isso. Se falasse bingo, eu não jogava, porque não é bingo.
Bingo está relacionado com questão de sorte, de não sei o quê, e jogo das operações, não. Então, já tinha esse negócio. Mas é bingo? Não, então não vou jogar. Você falou bingo, não vou jogar. jogo das operações. As operações. E outra coisa também que antes de entrar no nosso final, que eu gostaria de comentar, é o seguinte. O que eu deixo muito claro, né? Porque agora a gente tem um roteiro, tem uma pauta de jogos. Jogo aqui não é passatempo, jogo não é diversão, jogo não é porque eu não tenho o que fazer. Aliás, eu tenho muita coisa que fazer. O jogo aqui é uma ferramenta de aprendizagem. Então, professora, faltou aluno, vamos jogar? Não, é o nosso dia de jogar. Tá chovendo, vamos jogar? Não, é o nosso dia de jogar. Então, isso é assim, é o que fica muito claro, né? Porque a questão do jogo, sim, é uma aula diferente, você tem que sentar, você tem que preparar, surgem situações assim diferentes que você tem que resolver na hora, não dá para você prever tudo, porque às vezes quando você prepara uma aula, você acaba prevendo, olha, pode aparecer essa pergunta, pode aparecer aquela. No jogo, não, aparecem situações assim que você tem que ir na hora. Controle da sala, domínio, as regras. Então, sim, requer, sim, alguns cuidados que, né? Mas tem, como toda aula. E o jogo aparece algumas situações, assim, inesperadas. Então, a gente não está aqui brincando. É ferramenta de aprendizagem. Então, essa é a primeira coisa. E voltando ao assunto da sala, né? Era muito assim, eles tinham assim, problema de relacionamento entre eles. Era muito difícil. Então, um ficava falando do outro falando do outro. O aluno dedurava o coleguinha e ele não se contentava simplesmente que você chamasse a atenção. Ele queria que você matasse o colega. Era aquela coisa assim. Era, sabe, muita briga. E nem o jogo das operações dava certo ali, que é o jogo mais popular que eu tenho, porque é o que acontece assim, eu tenho uma diversidade de jogos individuais, coletivos, porque você nunca tem a participação, né, de 100% em todos eles. Aluno, e sempre tudo voluntário. Nunca nenhum aluno foi obrigado a fazer nada, nunca ele teve uma nota. As notas que ele ganhava, quando tinha nota, que às vezes, dependendo do jogo, tinha premiação, era medalha, era isso, era aquilo, era um pirulito, era não sei o quê, né? E quando tinha nota, era sempre nota extra. Certo. Nunca vinculado a uma nota principal, uma nota importante, sempre essa. Se ele não se sentir bem, ele não joga, ele faz outra atividade, ele vai fazer outra coisa sem problema nenhum. Né? Então, às vezes, tem um aluno que se identificava com uma atividade, não se identifica com outra. É normal, então por isso que eu tinha várias no decorrer do ano todo. Né? Então, a gente tinha aquele... O jogo das operações, e todos esses anos que eu trabalho, era o jogo mais popular que eu tinha. Tipo assim... 98% dos alunos gostavam do jogo das operações, então era o jogo que eu mais praticava. E nessa aula, nem o jogo das operações dava certo. Eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu falei, nada está dando certo. Nisso, na época, a vice-diretora da escola, o marido dela trabalhava com pet terapia. Conhece, Ivano, pet terapia? Aquela coisa com cavalo, com cachorro. Isso, com os animaizinhos, gatinhos. E ele fez uma TPC na escola, falou, né, mais ou menos do trabalho dele, como funcionava tudo certinho. Né? E eu fiquei interessada naquilo. Então, eu, fora do meu horário de trabalho, fui, marquei com eles, falei, eu gostaria de conhecer um pouco mais e tal. Fui até a casa deles e eles me falaram um pouco que eles usam isso bastante, né, como forma de acho que não sei se é essa palavra correta, de terapia, quando as pessoas estão doentes, aquela coisa toda, né? E eles usavam principalmente com as crianças, por exemplo, deficiente visual, né, problemas assim de audição, de fala, né? Então eles levavam, né, então os animais treinados para isso. Então tinha periquito, tinha jabuti, tinha peixe, tinha gato, cachorro, né? Tinha todos esses animaizinhos, assim, todos eles muito bem tratados e já prontos para lidar com essas pessoas com, né, necessidades especiais. Não sei se eu estou usando o termo correto, qualquer coisa você me corrige, tá? Então, eu achei interessante, escuta, vamos levar, vamos na escola, vamos ver o que acontece, né, com essa sala. E aí eu não avisei nenhum dos meus alunos de sexto ano, né? Surpresa. Então ele foi, você não tem noção como que foi quando eu entrei na sala de aula com
o dono, né, dos animaizinhos e todos aqueles animaizinhos dentro da sala, o teto quase caiu. Você não tem noção o que foi. Euforia total. Foi euforia total. E aí, então, o que ele fez? Ele separou os grupos, né? Nós separamos em grupos, e os animaizinhos, então, ficava assim, o cachorrinho em cima de uma mesa, o gatinho, eles abraçavam, você não tem noção, aqueles alunos mais quietos, mais introvertidos, são os que mais se identificaram com os animaizinhos. Então, eles passavam a mão, porque tem uma coisa, né, de você passar a mão por cima do animal, a troca de energia. A única coisa que eu lembro, assim, que é aquele que você precisa passar a mão menos tempo para ele harmonizar o ambiente é o gato. Essa é a única coisa que eu lembro agora do que ele falou. Mas cada um tem um tempo de harmonização, de você passar a mão, que não sei o quê. Então, o que aconteceu, né? Olha só, foi 2 aulas que aconteceu isso. As crianças passaram, tal, não sei o que lá, aquela coisa, aquela atividade, né, e falava as coisas e tal, ia rodando os bichinhos, ali tiramos fotos, aquela coisa toda tal. E aí, o que acontece, né? Você vai falando assim, Mutz, né, surtiu efeito? Surtiu. Aí você vai falando assim, mas o que uma aula, até que você arruma tudo, desarruma, tá, vamos por uma aula, vai. Então, assim, o que isso, como que 50 minutos pode ter feito toda a diferença? Você não tem noção, eles associaram todo aquele benefício, aquela harmonia que durante aqueles minutos foram transmitidos para essas crianças, aquilo ficou na memória deles e associado à minha aula, associado à minha pessoa. Nas aulas seguintes, toda vez que eu entrava, quando eu percebia que alguma coisa ia sair do eixo, eu lembrava de alguma coisa que tinha acontecido. Então, vi o sorriso dele e ele lembrava. A experiência deles com essa relação com os animais. Ficou associado à minha pessoa, entendeu? Ficou associado à minha aula. Isso foi em 2016, essa turma se formou em 2019, teve aluno que eu dei aula em 2016, depois só fui dar aula em 2019, e ele olhou para mim, a primeira coisa que ele lembrou foi dos animais. Viu só? Então, é uma coisa que perdura, que fica. Então, não está só naquele momento, mas eu vou jogar só 5 minutos, eu vou jogar só 10, não fica só nesse momento. Não fica, é a sua imagem associada, a disciplina associada. E olha que eu gamifico até a equação do 2º grau, para você ter uma noção. Então, tem muita coisa assim muita coisa eu transformo em jogo mesmo, e falando coisinha simples. A equação do 2º grau eu não uso nada de tecnologia. Já gamifiquei utilizando tecnologia, eu tenho jogo no celular, eu já gamifiquei uma atividade, coloquei num jogo de celular, que é o Torta na Cara, que eu acho que você conhece, o Torta na Cara, né? O meu era de matemática, e eu gamifiquei isso no celular, ele é um aplicativo de celular hoje. Então, eu uso tecnologia, mas uso zero tecnologia também. Por exemplo, equação do 2º grau, zero tecnologia, né? Então, eu uso elementos simples dos jogos, 2, 3 coisinhas ali, você coloca pontuação, você coloca o feedback, né? O prêmio e tal, acabou. É jogo. É jogo. Genial, genial. Eu acho que aqui você teve uma sacada, uma percepção que é isso. Olha, se tudo deu errado, paro de fazer e eu tenho que achar outro caminho, né? Inusitado às vezes, né? Porque teve um gato com matemática, um periquito, um cachorro, mas aqui o problema não era a matemática, né? O problema era relacional. E, bom, se é a coordenadora pedagógica, se é a psicopedagoga, se é as outras professoras que vamos exagerar, que deveriam ter a função de fazer isso, não tinham ainda achado o caminho, quem achar pode trilhar, né? E você encontrou, você fez um teste, vamos dizer assim, né? E só que você acertou, né? Porque eu acho que alguns professores precisam sacar isso, às vezes tem que sair da caixa, né? E aproveita esse gancho para você falar de uma outra coisa antes que a gente termine aqui, porque quase me fugiu. Você tem usado, que foi a abertura do programa, e nós não falamos disso ainda. Você usa uma outra coisa que eu acho genial, que é uma coisa que está permanentemente na mão das crianças, dos adolescentes, nós adultos, não vamos dizer que nós também não, que nós estamos nas redes sociais o tempo inteiro. Todas as nossas folgas são para ver Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. Tem gente que gosta de mil aplicativos que podem ocupar os nossos tempos livres. E você tem usado inteligentemente o Instagram. Conta como é que foi essa ideia de começar a usar o Stories, especificamente, me parece que é o que mais usa, o Stories do Instagram como um espaço gamificado, inclusive para a educação.
Isso. Então, foi assim, na minha experiência na diretoria de ensino, pegou bem na época da pandemia, né? Então, o que aconteceu? Eu queria gamificar, né? Eu queria compartilhar isso, mas devido à situação que a gente estava remotamente, aquela coisa toda, então o que eu usava como gamificação talvez não fosse tão eficiente. E como formadora de professoras e professores, e eu iria estar trabalhando com professores dos anos iniciais, com professores de outras áreas, professores que nunca tinham utilizado jogos, mas eu gostaria de, né, passar essa ideia, né, da gamificação. Então, eu imaginei assim, que eu precisava de algo acessível, fácil, entendeu? Que o professor pudesse utilizar como ferramenta, principalmente quando a gente estava totalmente no remoto, né? Bem no início mesmo da pandemia. Então, eu comecei a estudar, né? Eu comecei a procurar como que eu poderia fazer essa gamificação dessa forma. Então, aí eu vi que dava para fazer... como que fala? O jogo da memória, quiz, utilizando PowerPoint. Então, é possível fazer isso. É uma ferramenta que não é tão complicada assim, muitos professores... Então, aí eu fui estudar, aí eu vi como fazia, até nos professores gamificados tem tudo isso, né? Tem todos esses exemplos, eu coloco lá, eu ofereço até material gratuito, né? Para os professores poderem conhecer. Então, eu comecei dessa parte. Aí, eu vi também que era possível você gamificar o Google Formulários, né? Então, aí eu fui aprender como fazia isso, eu estudei, e aí a gente tem um jogo muito legal, que é o Escape Room, né? Foi um jogo que eu curti muito de fazer o Escape Room no Google Formulários. E, assim, o que mais me encantou foi a parceria que eu fiz, porque na diretoria de ensino eu tinha, assim, né, conseguia ter, assim, muitos professores, né, conversar com muitos professores, que agora, por exemplo, já não tenho tanto, né, já não tenho esse leque de professores, porque agora eu voltei para a escola. Mas aí, assim, eu fiz jogos que eu fiquei, assim, apaixonada. Eu fiz uma parceria com uma professora dos anos iniciais e a gente fez as chaves, né, para você abrir era sobre geometria, né? E ali o contexto, o cenário eram histórias de contos de fadas. Então a gente conseguiu, mas ficou muito... Eu não sei, eu sou meio suspeita para falar, mas eu adorei aquele trabalho, ficou muito bom. E um outro também que eu curti muito, que a gente fez, foi uma parceria com um professor de história. Então, ele fez, no caso, a chave para sair das salas era polinômios, né? Que eles tinham que conhecer um pouco de polinômios. E o cenário foi um cenário histórico na época do passado, de 1800 e alguma coisa, revoltas trabalhistas. Então, o professor criou todo aquele cenário. Então, ao invés de ficar trancado na sala, ele foi levado ao passado. Então, o professor coloca toda a história para que ele seja inserido, né, naquele contexto. Aí, da história, a gente faz aquele gancho, assim, para que ele resolva, para que ele ganhe a chave, para ele conseguir. Então, ele entra dentro da história. Assim, foi outro assim, escape room que eu fiquei assim, muito, muito apaixonada. Então, aí a gente foi fazendo isso. E aí foi aonde eu tive a sacada, né, de falar assim, puxa vida, né? Porque, assim, no Google Formulário você tem que preparar tudo, né? No PowerPoint você tem que montar tudo. Isso. Aí eu comecei a prestar atenção nos stories. Falei, meu Deus, tem tudo aqui. Então, o temporizador dele a gente já tem, que é o 24 horas, que os stories ficam lá, você não precisa ficar preocupado, então o tempo está ali, né? Eu tenho as caixinhas de pergunta, de resposta, de teste, onde eu posso colocar sim, não, eu posso colocar alternativas. Então, já está ali as perguntas, tudo prontinho, bonitinho, muito bem feito. Né? Então, aí você tem música que você pode colocar GIF, você pode colocar um monte de coisa. E aí você tem, você consegue ver os visualizadores, você consegue ver quem acertou, quem errou. Por outro lado, ele tem o feedback, ele já consegue saber se ele acertou, se ele errou, na hora. Como ele está, se está já próximo disso. Né? Então, eu falei, putz, isso aqui está pronto. Mano, isso aqui está prontinho para a gente gamificar. Então, assim, é só você colocar ali, né? A única coisa, assim, é que ele é limitado em caracteres, né? Então, se eu não me engano, acho que são 40 caracteres, alguma coisa assim.
Mas, enfim, né? Mesmo assim, mesmo com essa limitação de caracteres... E o que acontece é o seguinte também, quando eu preciso de uma pergunta mais assim, porque a limitação de caracteres está na caixinha de perguntas. Na caixinha. Pergunta fora. Bota o texto em cima e pronto. Faço também. A gente dá um jeito. Isso. E mesmo assim, qualquer coisa também, se a resposta for um pouquinho mais longa, você coloca a letra A, a letra B, a letra C e ali... Só ABC embaixo nas opções. Perfeito. Mesmo assim. Então, assim, falei, meu Deus, tá tudo pronto. O pessoal às vezes esquece, né, Rose, que as redes sociais, elas são totalmente gamificadas, né? Elas são focadas em jogadores socializadores. Então, aí o que acontece? Você sabe, o professor, às vezes, talvez ele acontece, porque também eu não tinha parado para pensar, então eu acho que também, né, acho que as pessoas também não pararam para pensar, a gamificação não é uma novidade, as pessoas só não conhecem com esse nome. Quando você vai lá no mercado, pague 3 e leve 4, é uma gamificação, e as pessoas não sabem que isso é. Você está entendendo? Big Brother é uma gamificação, as pessoas que não sabem que isso é Masterchef, é uma gamificação, por quê? Porque quando que fazer comida... Quando que fazer comida é uma competição, então é uma gamificação, você transformou aquilo, então você tem um tempo, você tem regras, você tem uma premiação, é jogo, então o pessoal júri, votação, é isso. Você não sei gamificação, você sabe sim, você só não sabe que tem esse nome, mas você já está envolvido na gamificação, você já está envolvido nisso, né? Então a questão assim é mais simples do que as pessoas precisam, só não está com esse nome, entendeu? E quando cair a ficha da galera, não, assim, a escola vai transformar. Eu concordo plenamente contigo. Eu tenho feito lives de análise de jogos da televisão, eu não venço receber as dicas do pessoal. Quando você olha a programação do sábado e do domingo, especialmente sábado e domingo, todos os canais, o tempo todo, praticamente as 24 horas do dia é jogo. O programa, vou dizer um nome aqui, mas não estou fazendo propaganda, tá? O programa, o The Wall, do Luciano Huck. Quem Quer Ser um Milionário, tá? Dança dos Famosos, Big Brother Brasil, A Fazenda, aquele da família. O programa Silvio Santos é uma prova atrás da outra. É jogo, empilhamento de jogos. E a gente fica, se bobear, 12 horas na televisão vendo os outros. E você já viu aquelas... Imagina jogando. Aquelas palestras que às vezes a gente assiste pelo YouTube, alguma coisa assim, que eles dão uma missãozinha para você postar nos stories, já viu isso? É isso. Tira uma foto, posta nos stories, alguém lá. Tá fazendo você se envolver voluntariamente num problema desnecessário, que é o problema dele, de aparecer nas redes sociais. E é isso, esse é o conceito de gamificação. Agora, nós usamos isso a favor da gente dentro da escola, por quê? E eu concordo com o professor Rafa Jacques, que disse outro dia numa live com a gente. Não é uma escolha do professor e dentro da escola, da universidade, se o jogo vai entrar ou não vai entrar para a escola, porque o jogo já está lá. A questão é se nós vamos usar isso a nosso favor e se nós vamos transformar ele numa ferramenta pedagógica. Só essa é a questão. Porque eles estão pensando no jogo enquanto você está blá-blá-blando lá na frente, eles estão jogando escondido, pensando a estratégia de um jogo, no intervalo, no recreio, fora dali estão jogando o tempo inteiro. E nós também estamos jogando o tempo inteiro. Estamos. Genial. Se pensar nessas situações do dia a dia, estamos também jogando todos os dias. Eu digo sempre, não tem metáfora melhor do que o jogo da vida. Porque a vida é isso, é ganhar, é perder, é concorrer, é apostar, é correr risco, é estratégia, sabe? Faz todo sentido. Acho que por isso que a gente criou os jogos. A gente só organizou a vida em microcosmos e em microtarefas para a gente tornar isso divertido. Genial. Rose, muito obrigado. Vamos combinar mais vezes para você voltar e contar experiências, fazer algum estudo de caso com você de matemática. Podemos fazer um podcast só sobre jogos de matemática. Você disse que tem vários organizados. Acho que é bem legal. Os professores de matemática precisam de ajuda. Embora é uma área que eu vejo, tem muita pesquisa. Eu acho que isso é bem legal também lá na academia. Mas de gamificação tem pouco, então é bom ter você por perto e contar contigo. E outra assim, sabe o que eu acho muito importante, Ivânio? É você criar os seus jogos, você não pegar coisas prontas, porque quando você cria, você coloca um pouco de você e o aluno identifica isso, o aluno sente, então você cria aquele laço, aquela reciprocidade, ele fala, puxa vida, a professora fez um joguinho para mim. Fez para nossa turma, né? Exato. Assim, não tenho nada contra os jogos já prontos, eu sempre utilizei também, pelo amor de Deus, não é isso. Mas
você preparar alguma coisa de acordo com a dificuldade da sua turma, né, de acordo com o que eles precisam, para que eles sintam você naquela atividade, eu acho assim, extremamente importante, fundamental para estreitar laços de relação entre professores e alunos, e essa coisa toda. E essa é a tarefa um pouquinho mais difícil, mas depois que você vai exercitando com os mais simples, não, é aquilo descola assim, tudo. O simples, não pensa complicado, pensa no simples, vamos fazer uma coisinha de cada vez, experimenta, deu certo, não deu certo, a maioria das coisas que eu fiz não deu certo de primeira, mas eu fui adaptando, fui melhorando, né? Você vai perseverando, né? E assim, assim, você aprende com os alunos, quem vai te ensinar são os alunos. Eles acabam te ensinando. Porque às vezes eu monto uma regra ali, e aí vai um danadinho e burla minha regra. Eu falei, mas que danado. Eu não tinha pensado nisso, mas olha só que safadinho. Legal, dá para fazer. E você vai aprimorando, você vai aprendendo as coisas. Aí eu faço um pouquinho melhor da outra vez, né? Não, essa abertura para aprender com os alunos é vital, eu diria, mais do que fundamental, é vital, assim, porque isso, 30 cabeças, vocês sempre vão pensar melhor que uma. Né? E aí você larga uma coisa legal, todo mundo olha e diz... Aliás, 3 técnicas de ensino dentro da comunidade Game Educar, 2 delas contam com a participação dos alunos. Uma é para quem está começando, que é a técnica pastoral, mas a magistral e a autoral é isso, é com os alunos, fazendo junto com eles, tal. Aí a aula ganha sentido, o conteúdo vira um desejo de pesquisa, vira um desejo de aprendizagem, porque ele é parte do jogo, né? E aí essas imersões são poderosíssimas. Aliás, se você está ouvindo a gente, vendo, a gente não sabe o que é a comunidade Game Educar, eita, se liga, hein? Se liga, você está perdendo grandes oportunidades de aprender a usar a gamificação na educação. Sempre acompanhando aqui o nosso podcast, nossos vídeos, tem mais vídeos, indicações de vídeo, tem a programação da semana, tem link para você baixar os nossos livros que são gratuitos sobre gamificação na educação. Aproveita, que é grátis. E compartilha esse vídeo e essa partilha linda que a Rose fez hoje com a gente. Eu vou prometer por ela aqui que ela vai voltar para a gente pensar um podcast, um Game Educar podcast só sobre matemática, ok? Gamificação na matemática. No ensino fundamental 2, para vocês ficarem já na fila da transformação do ensino fundamental 2 com gamificação. Rose, gratidão. Muito obrigado por hoje. A gente se vê no próximo Game Educar podcast. Valeu? Obrigada. Show de bola. E para vocês não esquecerem e começar a decorar a programação da semana, eu encerro o nosso podcast com a nossa vinheta que conta para você todos os dias da semana e toda a nossa programação, e você se organize. E não precisa ver ao vivo, não. Se você está trabalhando, estudando, dando aula, você pode ver que está sempre nas nossas redes disponível. Um beijo, até o próximo Game Educar Podcast. Beijo, Rose. Até mais. Obrigada. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar suas aulas? Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast, tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo.